Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer mais dois candidatos da região metropolitana da Baixada Santista à Câmara Federal. O ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o ex-vice-prefeito e ex-vereador de São Vicente, Rogério Barreto, do PPS. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de entrevistas com candidatos da região metropolitana da Baixada Santista à Câmara Federal. No programa de hoje os nossos convidados vão falar sobre temas fundamentais como saúde, educação, habitação. Vamos falar também de mobilidade urbana, segurança, entre outros temas de evidente interesse público. Dessa forma, o Grupo Enfoque de Comunicação e o Jornal Enfoque prestam um relevante serviço público no sentido da orientação do público telespectador e também da comunidade eleitoral da região metropolitana da Baixada, já que os candidatos podem apresentar as suas ideias, as suas intenções, propostas e compromissos para com a região e em torno desses temas relevantes. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Trocar quem criou o pedágio mais caro do país por quem cobra taxa em escola que deveria ser de graça é trocar 6 por meia dúzia. Para mudar de verdade, vote no governador do partido que sempre esteve ao lado do povo. Vote Padilha. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais dois candidatos à Câmara Federal, candidatos da região metropolitana da Baixada Santista. O ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o ex-vice-prefeito e ex-vereador de São Vicente, Rogério Barreto, do PPS. E eu quero começar essa entrevista, como sempre faço, como tradicionalmente faço, fazendo uma pergunta comum a ambos os convidados, começando pelo candidato João Paulo Tavares Papa. Por que o senhor quer ser deputado federal, candidato? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Barreto, bom dia, telespectadores da TV Santa Cecília. Esse é um momento importante da história do nosso país e a sua pergunta, Chico, nos remete a uma reflexão a respeito do momento. Que momento estamos vivendo? Eu enxergo o nosso país passando os próximos meses, eu diria, e continuando pelos próximos anos, passando por profundas transformações. Transformações essas que são o desejo, o anseio da população brasileira. Nós vivemos no ano passado momentos críticos de crise, de manifestações populares que mostraram claramente a forma como boa parte da população brasileira está hoje preocupada, está hoje ansiosa por mudanças, mudanças que levem o país a um rumo melhor, de modernização sobretudo das suas instituições, modernização também do aspecto político, né, do campo político. Nós hoje temos uma grande confusão estabelecida que pode, inclusive, macular a democracia que o Brasil construiu com tanto esforço
e de esforço de tanta gente. Veja, vivemos num país que tem mais de 30 partidos políticos. A população já não consegue reconhecer mais nesses partidos políticos aquele que possa representar a sua forma de pensamento, a sua visão de pensamento. Essa desorganização político-partidária que acabou transformando campanhas eleitorais em disputas caríssimas, porque o voto proporcional nos levou a isso, quer dizer, acabou distanciando sobremaneira o eleito, o escolhido, o representante daqueles que ele deve representar. Sim. Essa desorganização toda está levando o nosso país, esse é o sentimento, e a visão internacional, inclusive, a respeito do Brasil, está levando o nosso país a uma situação de fragilidade. Várias fragilidades. Fragilidades, especialmente no campo econômico, o país vem perdendo terreno no cenário internacional, as empresas internacionais e mesmo as nacionais recuaram nos seus investimentos. Isso significa crises e riscos sérios, riscos sérios de redução do ritmo de geração de empregos no país, especialmente os empregos mais qualificados. É uma série de questões que precisam ser passadas ali nesse momento. E eu entendo, Chico, que a Baixada Santista, Santos, a região da Baixada Santista, não pode estar fora desse momento, não deve estar fora. É preciso estar presente de maneira qualificada, participando das discussões que nos levarão certamente a grandes alterações institucionais. Essa é a primeira razão. A segunda razão é a Baixada Santista. Claro. Nós vivemos numa região que é importantíssima para o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado, sobretudo, uma região estratégica, porque tem o porto, o maior porto do país, porque tem agora a exploração do pré-sal, porque tem responsabilidades enormes com o estado de São Paulo no que tange a preservação de um patrimônio ambiental que é de todos os brasileiros, que é a nossa Mata Atlântica, que são as nossas praias, nossos manguezais, porque temos o turismo, e o turismo também é uma indústria importante para o conjunto da sociedade paulista. A Baixada Santista, portanto, merece representações à altura da sua importância no contexto estadual e nacional. Eu me coloco, nesse momento, como um postulante, enfim, um cidadão da Baixada Santista, como eu gosto de me enxergar, à disposição desse momento. Gostaria de ouvir agora o candidato Rogério Barreto, do PPS. Por que o senhor quer ser deputado federal, candidato? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia ao Papa. Prazer imenso estar aqui com vocês, com os nossos amigos na TV Santa Cecília. Bom, na verdade, eu, ao longo dos últimos anos, tive a possibilidade de, ao ser vereador na cidade de São Vicente, enxergar e entender uma série de problemas que a cidade atravessava. Depois, como vice-prefeito, nós também tivemos a possibilidade de desenvolver algumas ações importantes na cidade. Nós fortalecemos programas importantes que nós criamos em São Vicente. Um exemplo desses programas é o programa GEPOM, que foi criado em São Vicente, deu oportunidade para mais de 10 mil jovens da nossa cidade, e a nossa expectativa agora, né, é conseguir implementar esse programa através do governo do estado. Já existe o compromisso do Dr. Alckmin de fazer isso, né, para que esse programa atinja mais ou menos 100 mil jovens por ano em todo o estado de São Paulo. Depois também tive a possibilidade de, ao ser secretário de Emprego e Relações do Trabalho, conhecer um pouco mais a nossa região, entender os seus problemas, as suas necessidades, e trouxemos para cá vários cursos de qualificação profissional, ampliação de programas como o Banco do Povo, uma série de ações, o programa Emprega São Paulo, que ao final acabou sendo modelo para que o governo federal implementasse em todo o país, um programa que agora se chama MTA Mais Emprego, mas é a base de todas essas informações de captação de empregos, geração de oportunidades, se deu através do nosso programa Emprega São Paulo, do governo do estado de São Paulo. Após isso, também na Secretaria de Gestão Pública, nós pudemos ampliar algumas ações importantes, como o Acesso a São Paulo, e agora a grande expansão do programa Poupa Tempo, que era um programa que ao longo dos últimos 16 anos, com 32 unidades, nós ampliamos em mais 40 unidades e pudemos trazer para o Guarujá, Praia Grande, São Vicente, para a cidade de Registro e tantas outras cidades do estado de São Paulo. E aqui em especial na nossa região, a gente procurou dar uma atenção forte para que a gente pudesse fortalecer aquilo que a gente já tem nas nossas cidades, já temos na Baixada Santista. Lembrando que a Baixada Santista é uma região que conta hoje com mais de 1.300.000 eleitores. Nós teríamos a possibilidade, com muita tranquilidade, de elegermos 4 ou 5 deputados federais,
elegermos 6 a 8 deputados estaduais. Isso fortaleceria por demais a nossa bancada, a nossa representatividade, independente dos partidos políticos. Acredito que seria importante para a nossa região que nós tivéssemos um número maior de representantes para poder, assim como disse o nosso amigo Papa anteriormente, para que a gente possa fazer essa transformação que o país tanto precisa, né? O país está à beira de uma situação muito preocupante para todos nós. A expectativa desse ano é que o país cresça menos de 0,5%. Isso gera poucas oportunidades de emprego. Todos os anos a sociedade apresenta um grande número de pessoas que se formam, que pretendem ser inseridas no mercado de trabalho. E se nós não trabalharmos para que essas pessoas tenham efetivamente essas oportunidades, sejam elas no turismo, sejam elas no comércio, sejam elas na indústria, a gente vem acompanhando a retração da indústria no nosso país ao longo dos últimos anos. Isso é muito preocupante, é o não crescimento do país. Eu andei verificando algumas usinas de produção de açúcar e álcool no interior de São Paulo e ao longo dos últimos 3 anos, mais de 40 usinas fecharam. Isso significa fechamento de postos de trabalho. São pessoas que perdem a oportunidade de trabalhar, além daquelas que precisam efetivamente iniciar suas atividades profissionais. Então, por conta de tudo isso, desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, é que eu me coloquei à disposição também dos cidadãos aqui da nossa Baixada Santista, do Vale do Ribeira, para que a gente possa ter os nossos representantes que entendam, conheçam as nossas necessidades e dificuldades e bem representem cada um de nós. Muito bem. Doutor Papa, o que é que vai caracterizar, vai marcar um eventual mandato do senhor na Câmara Federal? Bom, em primeiro lugar, a defesa, Chico, intransigente das grandes questões do desenvolvimento da Baixada Santista. Insisto, a Baixada Santista, para mim, na minha visão, é uma região estratégica para o desenvolvimento de São Paulo, pelas razões que eu já mencionei. É uma região que ficou um pouco defasada em termos de desenvolvimento em relação ao interior de São Paulo. Ao longo dos anos, nós estamos agora tratando de recuperar o tempo perdido. O governo de São Paulo, sobretudo o governo Serra e o governo Alckmin, deram e continuam dando uma atenção muito grande à nossa região, mas nós temos um espaço aí, não é? E uma defasagem grande em relação a outras regiões do estado. Precisamos correr, precisamos ter um plano de desenvolvimento regional que harmonize melhor, equalize melhor as condições econômicas, sobretudo, e, consequentemente, as questões sociais da Baixada. Nós temos hoje uma grande concentração, o diagnóstico já está feito. Nós temos hoje uma grande concentração de postos de trabalho, de empresas, enfim, uma economia vibrante em Santos. Mas estamos numa região que é composta por 9 municípios, 1.700.000 habitantes. O crescimento futuro da Baixada Santista vai se dar para as pontas, né, tanto para o lado norte, Bertioga, quanto para o lado sul, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe. E nós não temos empregos suficientes nessas regiões, onde a população tende a crescer, dada a saturação da ilha, onde se encontra parte de Santos e parte de São Vicente. Pois bem, a primeira questão, o Barreto, que é um cidadão que tem uma grande experiência em São Vicente, sabe bem o que eu estou dizendo. A primeira questão é criar condições na Baixada para que a economia dessas cidades se desenvolva mais, né? Santos é uma cidade que está bem encaminhada, tem o porto, sempre terá, tem agora a novidade da energia, né, do petróleo, do gás, e, portanto, tem uma economia garantida, vibrante, sólida, mas o mesmo não ocorre nas cidades do entorno. Então, ficamos nesse movimento pendular diário, né, das pessoas que vivem distantes do centro econômico e que se deslocam diariamente para cá, e porque não há outra alternativa. Sim. Mas a área, espaço físico, o território, por exemplo, da Praia Grande, o território de Itanhaém, eu tenho corrido essas cidades todas, o território, o espaço físico, é muito generoso, nós temos alternativas nessas cidades. Agora, precisamos criar vetores de desenvolvimento. Vou dar um exemplo concreto, que a atuação de um deputado federal poderia ajudar bastante. Nós temos na cidade de Itanhaém um aeroporto bem construído, pista pavimentada, iluminado. Eu me recordo até na época que estava na AGEM, o esforço que nós fizemos para bancar a iluminação e a homologação desse aeroporto para que ele pudesse operar durante 24 horas. Hoje ele já tem um terminal de passageiros moderno, enfim.
Esse equipamento precisa, na verdade, ser melhor explorado. Esse equipamento, esse aeroporto, precisa ser um aeroporto comercial, tanto para passageiros quanto para atração de atividades de carga. O entorno, naquela região onde o aeroporto se encontra, o entorno de Itanhaém, tem espaço suficiente para atrair empresas, para atrair um condomínio empresarial associado à logística, o que é muito comum em aeroportos pelo mundo inteiro. Pois bem, Chico, por que isso não ocorreu até agora? Porque o município luta há bastante tempo para conseguir autorização da ANAC para poder ter a concessão desse equipamento, que é um equipamento do Estado, a concessão para a iniciativa privada. Porque através desse instrumento de operação concedida, nós teremos condições de agregar outras atividades no entorno, como acontece com o porto. O porto não vive apenas da movimentação dos navios. Há uma série de outras atividades agregadas à atividade portuária. A atividade aeroportuária também demanda atividades correlatas. Itanhaém ganharia muito, e a Baixada toda, e a parte sul da Baixada Santista, com uma solução como essa. Até hoje não conseguimos, essa decisão chegou a ser tomada, foi revogada no dia seguinte. Só como exemplo, essa é uma luta que um deputado federal, como é o nosso caso aqui, se chegarmos lá, pode fazer e deve fazer em favor da Baixada Santista. Candidato Barreto, o que é que vai marcar, caracterizar, enfim, o eventual mandato do senhor na Câmara Federal? Sim, há uma preocupação muito grande com a questão da saúde. A saúde pública, hoje, em especial na Baixada Santista, assim como nós todos sabemos, ela se concentra bastante na cidade de Santos. Nós precisamos descentralizar a maioria das ações que são desenvolvidas na área da saúde e levar para todos os municípios da nossa região condições para que a população possa ter saúde pública com qualidade, sem que tenha que se deslocar a grandes distâncias, sem que ela tenha que atravessar toda a nossa região, atravessar a ilha para poder ter o atendimento na cidade de Santos. Nós temos alguns equipamentos, inclusive do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, que estão instalados aqui na cidade de Santos. É importante que a gente tenha equipamentos do mesmo porte, com a mesma qualidade, nas mais diversas cidades da nossa região, para que a gente possa dar a todos esse atendimento. Veja, por exemplo, a cidade de São Vicente carece há muitos anos de um hospital de qualidade para poder atender a sua população. Então esse é um trabalho que a gente vai atuar de forma muito positiva e muito direta para exigir do governo federal e também buscar parcerias com o governo do estado para que a gente possa desenvolver a questão da saúde na nossa região, atender bem a população de cada um dos municípios, isso é extremamente importante. As pessoas buscam saúde todos os dias. É importante que as pessoas tenham trabalho, evidentemente, que as oportunidades de geração de emprego surjam em toda a nossa região. Mas é importante que as pessoas tenham saúde também, saúde de qualidade. Isso eu espero que marque o nosso mandato na Câmara Federal, buscando alternativas de saúde, hospitais e atendimento de qualidade para toda a nossa população. Muito bem, mas sobre saúde nós vamos falar mais no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do 3º encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos da 3ª fase. Neste domingo, Portuguesa Santista e Guariba Esporte Clube, no estádio Urico Mursa, a partir das 10 da manhã. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional.
Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. O bom deputado é aquele que trabalha próximo das pessoas, para conhecer os problemas de perto e entender as reais necessidades da população. É por isso que eu peço seu voto para os deputados do PT, que são os mais próximos do povo. Vote 13. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos da região metropolitana da Baixada Santista à Câmara Federal. O ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o ex-vice-prefeito e ex-vereador de São Vicente, Rogério Barreto, do PPS. E neste bloco nós vamos falar sobre saúde, basicamente. E nesse sentido, doutor Papa, doutor Barreto, eu gostaria de colocar o seguinte: a presidente Dilma Rousseff admitiu publicamente que a saúde no Brasil, a saúde pública, não é minimamente razoável. Ela disse isso numa entrevista na televisão, no Jornal Nacional. Nesse sentido, diante desse diagnóstico da própria presidente da República, como é que se pode melhorar a saúde pública no Brasil, especialmente a atenção básica à saúde, doutor Papa? Bom, em primeiro lugar, fazendo com que o governo federal reveja a sua política de apoio à saúde no país inteiro. Eu fui prefeito durante 8 anos e também secretário municipal anteriormente, mais 8 anos, são 16 anos acompanhando de perto o orçamento da saúde no município de Santos. Um orçamento que cresce a cada ano, o que é natural, tem que atender mais novas tecnologias, custos mais altos dos procedimentos de saúde, e a participação do governo federal no custeio desses orçamentos cada vez menor. Ou seja, os municípios brasileiros, eu fico aqui imaginando o que devem sofrer as cidades, prefeituras, que vivem, por exemplo, do fundo de participação dos municípios. Não é o caso de Santos, não é o caso de algumas cidades aqui da região, mas o fato é que a participação, as cidades, acho que é o caso até de São Vicente, que chegam a utilizar mais de 30% do seu orçamento para custeio da saúde, quando a Constituição determina um mínimo de 15%. Vamos lá, que não estejamos operando no mínimo, mais 18%, 19%, 20%, até aí vai lá, né? No caso de Santos, sempre por perto de 19%. Mas utilizar 30%, 35% do orçamento municipal para custeio de saúde, ou seja, e uma participação crescente, quando o governo federal vem reduzindo a sua parte no custeio, é sobrecarregar sobremaneira, especialmente municípios, né? Os estados também estão sobrecarregados. Então, a primeira questão é financiamento, um financiamento justo, um financiamento responsável. A grande mudança nesse particular parte do governo federal. Nós temos que colocar mais recursos na saúde e exigir que os gestores, sejam eles do estado ou dos municípios, no caso de Santos, a Prefeitura de Santos é gestora plena, o melhor gestão desses recursos. Com relação à atenção básica, Chico, você tem toda a razão. Investir em atenção básica, em programas de educação para a saúde, programas de saúde da família, que é basicamente educação, cultura de saúde, é fundamental porque se reduz o custo final nas ações de maior complexidade. Muita gente no Brasil acaba tendo problemas de saúde por má alimentação, por falta de informação, de forma geral, a respeito de hábitos saudáveis. Então, é muito importante investir na atenção básica. Agora, não é esse o nosso problema na Baixada. O grande problema na Baixada Santista hoje, continua sendo o mesmo de alguns anos atrás, é a carência de vagas hospitalares. Nós temos um déficit de vagas de hospitais gritante, que precisa ser enfrentado rapidamente. Volto a exemplos. Acho importante a gente olhar e diagnosticar a região como ela é, com a realidade que ela se apresenta nesse momento. São Vicente, a segunda maior cidade da Baixada Santista, não dispõe de um hospital. Tem o Hospital São José, que já foi um hospital médio para grande, hoje operando com pouquíssimos leitos, né, sem condições, sem recursos, enfim, toda essa demanda, vejam, enquanto Santos, uma cidade com 420 mil habitantes, tem meia dúzia de hospitais, entre públicos e privados, uma grande
um grande complexo que é a Santa Casa de Misericórdia, São Vicente, com uma população quase igual a de Santos, caminhando para tal, não dispõe de um hospital sequer. A mesma coisa em relação ao litoral sul. Nós temos um hospital em Itanhaém que tem que ser o hospital regional, né? E ele precisa ser ampliado, está sendo ampliado agora pelo governo de São Paulo. Daqui um ano e meio estará pronto. Vai demandar recursos da ordem de 10 milhões de reais todos os meses, para que ele possa efetivamente funcionar como um hospital regional. Então, acho que temos que enfrentar, a partir do diagnóstico bem feito, enfrentar a realidade da Baixada. Temos carência de leitos hospitalares e precisamos criar esses leitos nas pontas, né? Guarujá, aumentando a capacidade de atendimento do Guarujá, aumentando a capacidade de atendimento, sobretudo de São Vicente, e também apostando e apoiando o surgimento desse hospital regional de Itanhaém ampliado. Aí há o equilíbrio. Com esse equilíbrio, todos ganham, né? Inclusive Santos, né? Porque deixa de ter tanta pressão naquilo que é desnecessário, pelo menos, e passa a oferecer um atendimento melhor. Barreto, como é que você vê? Afinal de contas, Barreto, o que falta na saúde? Recursos, gestão, seriedade, falta tudo? Eu penso efetivamente que faltam as três coisas. Primeiro, recursos, né? E a proposta da nossa candidata à presidência da República, Marina Silva, é de ampliar os recursos na área da saúde, que hoje são aplicados menos de 5%. Fica muito claro quando a presidente da República vai à televisão e fala que saúde pública no Brasil, em tese, é de péssima qualidade. De verdade, ela não falou desta forma, mas ela deixa muito claro que a saúde minimamente pública... razoável. Minimamente razoável significa que é de péssima qualidade, não é verdade? É só a gente fazer isso, exato. É de péssima qualidade a saúde pública. Nós temos o maior plano de saúde do mundo, o SUS. No papel é um excelente plano de saúde, é uma grande proposta para que todas as pessoas do país tenham atendimento de saúde garantido pela Constituição Federal com qualidade. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê na prática, né? Nos falta muitos investimentos. E a proposta de Marina, que era uma proposta de Eduardo Campos, é de elevar a aplicação dos investimentos de saúde, que hoje estão abaixo de 5% do orçamento do país, que é de mais de 2 trilhões e 500 bilhões de reais, nós investirmos mais de 10% em saúde pública. Essa é uma proposta séria que vai fazer com que nós tenhamos recursos, porque não há possibilidade de você fazer saúde pública sem que você tenha recursos para isso. Hoje os equipamentos são caros, os remédios de alta complexidade são caros, e efetivamente precisa de um grande investimento da União em saúde. A União aplicava, ao longo dos últimos 12 anos, aplicava cerca de 55% dos investimentos de saúde vinham por parte da União. Hoje é menos de 45%. A União está deixando de aplicar em saúde ao invés de aumentar os seus investimentos. O Papa disse uma verdade, as prefeituras têm investido demais em saúde. A realidade de São Vicente é exatamente essa. A Prefeitura de São Vicente hoje investe mais de 30% do seu orçamento em saúde, quando deveria investir 15%, 18%, até 20%. Mas mais do que 30% fica inviável para a cidade desenvolver algumas outras ações. Mas ela precisa fazer opção, investir cada vez mais em saúde. Então eu penso que é possível a gente ampliar os recursos para investimento em saúde. É imprescindível que a gente tenha uma boa gestão das ações de saúde, tenha que ter um acompanhamento por parte dos conselhos, da população, mais seriedade por parte dos administradores, dos secretários, acompanhamento por parte de todos daquilo que se investe em saúde, a construção de hospitais. E o Distrito da Área Continental de São Vicente é uma mostra disso, né? Uma região das nossas cidades que tem mais de 100 mil habitantes, tem mais habitantes do que a grande maioria das cidades do estado de São Paulo, e não tem por lá um hospital que possa atender a sua população. Então a população do Distrito da Área Continental de São Vicente se desloca ou à Praia Grande, ou a Cubatão, ou ao centro de São Vicente para tentar um atendimento, e na maioria das vezes acaba vindo para a cidade de Santos. É imprescindível que a gente tenha hospitais de qualidade para atender a população nas extremidades, que a gente consiga atender a população com qualidade na saúde. É importantíssimo que nós trabalhemos a estratégia de saúde da família, que é um programa de prevenção e que faz o acompanhamento das pessoas que têm alguns problemas, como hipertensão, faz esse acompanhamento nas casas das pessoas para evitar que essas pessoas acabem indo para os hospitais. Então, entendo que um bom investimento por parte do governo federal, que é essa proposta da candidata Marina Silva, gestão com qualidade e muita seriedade na aplicação do recurso público.
Muito bem. Um outro tema fundamental e que preocupa a todos é, evidentemente, a questão da educação. E, nesse sentido, como é que se pode, senhores, doutor Papa, alcançar-se uma educação pública de qualidade no Brasil? A alternativa é a escola em tempo integral? Eu penso, Chico, que há duas questões centrais que vão merecer da minha parte total atenção. A primeira é a ampliação da carga horária da rede pública no ensino fundamental. Ou seja, a escola em tempo integral que nós implantamos em Santos, gradativamente foi sendo implantada na cidade, que se chama aqui ainda Escola Total, que é um esforço grande, mas importante, fundamental. O país precisa caminhar para a ampliação da carga horária da escola no ensino fundamental. A criança entra de manhã, passa uma boa parte da manhã nos estudos convencionais, né? Almoça na escola, permanece sob os cuidados do Estado, no caso das prefeituras, no período da tarde, complementando a sua carga horária com atividades esportivas, com atividades culturais, com atividades que são importantes hoje, como informática, cursos de idioma, enfim, se preparando para ter as mesmas condições, né, condições de equilíbrio com as crianças que estudam na área, no ensino particular, na rede privada, e que têm a agenda cheia o dia inteiro. Essa é a primeira razão, a questão de maior justiça para as crianças e qualidade no ensino para as crianças que estão na educação pública. A segunda questão é tirar as crianças das ruas, nas periferias sobretudo, os pais trabalhando, pai de família trabalhando, mãe também trabalhando, e as crianças ficam vulneráveis, né? Porque não tem condições familiares, muitas vezes, de ter um abrigo, de ter um cuidado, de ter uma atenção durante o dia inteiro. A alternativa é a rua. E isso é muito perigoso para essa criança, individualmente, perigoso para a sociedade como um todo. Então o nosso país precisa fazer esse esforço para dar um choque na educação, e esse choque, na minha opinião, eu sou educador também, professor, e implantei isso em Santos. Vivenciei junto com a equipe de educadores de Santos a experiência da implantação da educação em tempo integral. Foi uma experiência transformadora, maravilhosa. Não há o que se dizer contra esse tipo de projeto. Então, precisamos criar condições no país para, gradativamente, claro que o país tem carências de recursos na área de educação, mas agora os recursos estarão chegando com os royalties do pré-sal. E é preciso definir quais serão as prioridades. Do contrário, nós vamos investir, talvez, muito recurso do pré-sal em universidade, em pesquisa, em outras atividades também importantes, mas que não são as essenciais, pelo menos na minha opinião. Quer dizer, a briga, Barreto, será agora discutir em Brasília qual é o direcionamento que esses recursos novos do pré-sal terão na área de educação. Essa é a primeira questão. A segunda, não menos importante, é apostar na educação, no ensino médio, no ensino técnico. Ensino técnico. O país talvez precise de menos engenheiros, doutores, grandes especialistas, e precisa mais gente de início de mercado, de início de carreira com formação técnica. E nós não temos, sobretudo na Baixada Santista. A Baixada Santista hoje tem importado, infelizmente, profissionais de nível médio, técnicos, bons técnicos, de São Paulo, da Grande São Paulo, de outros estados, porque não temos aqui a capacitação suficiente e focada naquilo que são as nossas principais vocações e ferramentas. Então, são essas duas áreas que eu vou me dedicar e que eu acho que são as essenciais nesse momento, né? E é um momento importante porque está chegando dinheiro novo para a área de educação. Candidato Barreto, como é que o senhor vê essa questão da educação? Eu penso, é uma questão muito interessante, né? 8 anos atrás nós tínhamos a mesma disputa à presidência da República. Nós tínhamos o candidato Cristóvão Buarque, que pautou toda a sua proposta de eleição à presidência da República na educação. Naquele momento, o presidente que foi para a reeleição mostrava um país com uma educação de qualidade, com todos os problemas superados. 8 anos depois, nós estamos discutindo a mesma questão, o mesmo problema na educação. O ministro da Educação, à época, foi eleito prefeito de São Paulo, depois de ter cometido uma série de atropelos e gafes na sua administração como ministro da Educação do nosso país.
Mesmo assim, 8 anos depois, a gente volta a discutir a questão da educação. Existem cidades que são modelos, são exemplos, Santos é uma delas, que faz um grande trabalho na questão da educação. E o Papa falou, essa questão da escola em período integral, que também é uma proposta da nossa candidata Marina, também era uma proposta do nosso candidato Eduardo Campos, que é aquilo que nós defendemos, né? Nós temos alternativas para que a gente possa dar aos jovens, às crianças, a possibilidade de permanecerem na escola durante o dia inteiro. Na cidade de São Vicente nós tínhamos os centros educacionais e recreativos, que agora na atual administração mudou o nome, mas o modelo é o mesmo, né? Foi algo que foi criado em São Vicente alguns anos atrás, na gestão do ex-prefeito Tércio, que eram os seres onde as crianças passavam um período do dia na escola e no segundo período do dia eles iam para um outro local onde tinha um complemento de reforço escolar, de atividade esportiva, inclusive reforço de alimentação, o acompanhamento para que eles pudessem fazer as suas lições, para poder se atualizar mais dentro daquilo que havia aprendido durante o horário anterior, quando elas estavam na escola regular. Isso é uma alternativa que se tem, mas de verdade, ampliar isso para todo o país, é transformar as escolas do nosso país em escolas em período integral, né, onde as crianças tenham a possibilidade de permanecer durante um período do dia, ter nas aulas normais, português, matemática, conhecimentos gerais, se alimentam na escola, no outro período tem atividade esportiva, tem uma língua estrangeira moderna, tem a possibilidade de aprender algo para uma profissão na frente, tem a possibilidade de rever aquilo que foi estudado durante o período anterior, para poder preparar a sua lição, porque a maioria das crianças tem uma dificuldade imensa de não ter quem os ajude em casa a fazer a lição escolar, então eles perdem a possibilidade de em casa também aprender mais um pouco. Então, essa escola em período integral daria às nossas crianças essa possibilidade. Penso que isso é extremamente importante, inclusive na formação profissionalizante. Nós temos aqui no estado de São Paulo as ETECs e as FATECs, que são modelo para todo o país. Por que a gente não implementa as ETECs, o modelo de ETEC e FATEC em todo o Brasil, para que a gente possa ampliar? Nós sabemos que os alunos que saem das ETECs, cerca de 80% deles já saem, quando terminam o seu curso técnico, já saem empregados. Então essa é uma grande possibilidade de a gente ampliar as ETECs em todo o estado de São Paulo e levar as ETECs para todo o nosso país. Muito bem. Peço a licença dos senhores, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre segurança. Voltamos já. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudo voltado apenas para novos alunos que irão cursar o 6º ano do ensino fundamental em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer "Eu sou do Santa". Inscrições gratuitas até 22 de setembro pelo site www.colégio.unisanta.br. Salve Jorge! Papo reto de Eduardo Jorge com as redes sociais. São centenas de perguntas. Como você vê a terceira via na política? Eu, pessoalmente, sou um socialista democrático, não autoritário e não materialista. O PV, porém, não é um partido capitalista ou socialista, ele é ambientalista, crítico das fraquezas tanto do capitalismo quanto do socialismo. Isto sim é terceira via de verdade. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Fui vereador, deputado, prefeito. Me sinto preparado para um novo desafio. Eu não sei meus adversários, mas eu estou com muita vontade de ser senador. O novo senador de São Paulo. Kassab Senador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos da região metropolitana da Baixada Santista à Câmara Federal. O ex-prefeito de Santos,
engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o ex-vice-prefeito, ex-vereador à Câmara Municipal de São Vicente, Rogério Barreto, do PPS. E neste bloco vamos começar falando sobre segurança, que conforme atestam diversas pesquisas, é, ao lado do setor de saúde, o setor que mais preocupa a população brasileira. E na Baixada Santista, doutor Papa, candidato Barreto, não é diferente. Como enfrentar esse imenso desafio com relação à segurança, especialmente o tráfico de drogas e o contrabando de armas? Bom, esses dois tópicos que você coloca agora no final da sua intervenção, Chico, tráfico e contrabando de armas, são duas questões das mais relevantes na área de segurança no país e são questões que o governo federal precisa agir com maior atenção, com maior rigor, inclusive com rigor em relação a países da América do Sul, considerados países amigos, nações amigas, irmãos, e que não são tão irmãos assim, certo? Quer dizer, a questão da segurança nesse terreno da contrabando de armas, especialmente no contrabando, enfim, na entrada de drogas no país, está intimamente relacionada ao controle de fronteiras, mas também à política externa brasileira. As relações que o Brasil mantém com países tidos como amigos, como Bolívia, né, como Colômbia, que são produtores de drogas, que fornecedores de drogas em larga escala para o Brasil, e não há nenhum tipo de endurecimento da política brasileira, da política externa brasileira, da diplomacia brasileira e econômica, também, especialmente no campo econômico, em relação a esses vizinhos, né, que causam infelicitam os jovens brasileiros, causam degradação da nossa sociedade aqui, vivem disso, crescem, ganham recursos, enriquecem com isso e no campo político e diplomático são tratados como grandes amigos e grandes parceiros. Essa é uma questão importante a ser tratada no Congresso Nacional. Sem dúvida. Não é? Não é possível... É matéria para o Congresso Nacional. Continuar mantendo essa relação de aparência, né, quando nós temos problemas sérios com esses vizinhos. A outra questão é mais de policiamento mesmo. As nossas fronteiras são muito extensas, é complexo fazer a vigilância controle, né, de uma extensão tão ampla, enfim, mas é necessário fazer, é necessário investir nisso e criar condições efetivas para que a gente consiga romper, né, esse fluxo de drogas que é muito sério, que é no país inteiro, é por mar e é por terra. Agora, não apenas a questão das drogas infelicita o brasileiro na questão da segurança. Nós temos falta de investimentos também em urbanização de favelas, e essa é uma questão importante, claro, porque a organização das cidades, a organização das periferias das cidades é imperiosa, né? Porque com essa organização, com esses investimentos, nós damos condições melhores de habitação, de organização urbana, e combatemos dessa maneira também algumas das causas, das origens da criminalidade. É preciso combater também, colocar a questão do crime, da violência, a questão econômica, né? Quer dizer, na medida em que nós tenhamos melhores resultados econômicos, na medida em que nós consigamos tirar jovens do ócio, né, da falta de oportunidades, nós também estamos combatendo a violência, ou seja, voltamos à questão anterior, que é a do investimento em educação, em boa educação, em formação profissional. Por isso, Barreto, Chico, eu iniciei a minha fala com uma preocupação grande que eu tenho mesmo, a respeito da economia, né? A economia da Baixada Santista. Vivemos aqui numa região onde há um desequilíbrio muito grande, infelizmente, em relação a esse tema. A falta de alternativas, a falta de oportunidades para milhares e milhares de jovens da nossa região e a exclusão, muitas vezes, desses jovens da vida cotidiana acaba abrindo campo fértil, é um campo fértil para o mundo do crime crescer e se expandir. Isso é visível, especialmente nas áreas periféricas, nas favelas. Nós temos municípios da Baixada Santista que 1/3 da população vive em favelas. Favelas incrustadas também pelo crime, pelo tráfico, enfim. E é preciso colocar a mão nisso. Então, uma política séria de segurança no Brasil passa por todos esses fatores de forma integrada.
é preciso investir mais na qualificação das cidades, tornar as cidades mais inclusivas, isso exige esforço na educação também, na urbanização, e essa questão que eu mencionei aí de uma política nacional mais efetiva no combate à entrada de armas e à entrada de drogas no país. Nesse sentido, até mesmo as Forças Armadas deveriam estar inseridas nesse processo. É verdade. Barreto, como é que você vê essa questão? Bom, é verdade. Primeiro, a questão das fronteiras. Nós precisamos que a Polícia Federal atue de forma mais rigorosa e o Exército Brasileiro também possa fazer o acompanhamento, a fiscalização das nossas fronteiras para evitar que, primeiro, não entre armas, porque o Brasil não fabrica AK-47, Uzi, M16, nós não fabricamos essas armas que hoje já se encontram no nosso país. As cidades do Brasil onde a polícia naturalmente já se depara com esse tipo de armamento. São armas que não são fabricadas em nosso país, então elas entram através das nossas fronteiras de forma ilegal. Da mesma forma a droga, tanto a maconha quanto a cocaína, que é produzida em outros países. A maconha ainda é plantada em algumas regiões do Brasil, mas a Polícia Federal, com relação a isso, faz uma boa fiscalização. Agora, com relação à cocaína, que é produzida fora e entra no Brasil, entra através das nossas fronteiras, que precisam ser efetivamente mais fiscalizadas, mais acompanhadas, para que a gente não tenha tanto problema com relação a esse consumo de drogas no país. A gente precisa ter um atendimento muito especial voltado para a questão dos jovens. Alguns anos atrás, eu já falei para nós, que nós conversamos um pouquinho a respeito de programas de inclusão de jovens, e um deles foi criado aqui na cidade de São Vicente, que era o Projeto GEPOM, um programa que nós idealizamos e que nós tivemos a possibilidade de, não só em São Vicente, mas algumas outras cidades da nossa região, do nosso estado e do país, absorver esse programa que dá aos jovens a possibilidade de um primeiro emprego, dá aos jovens uma chance. Exato, em Santos o prefeito Papa também implantou um programa semelhante ao Projeto GEPOM, o que é muito importante, dar aos jovens essa possibilidade de uma oportunidade, de um primeiro emprego, de um salário e, em paralelo a isso, fazer um curso técnico profissionalizante. Isso faz com que o jovem consiga enxergar uma luz para ele no final daquele túnel que é a vida dele. Então ele imagina que, por morar em comunidades, por pessoas que estão sempre ao lado dele, terem uma vida muito difícil, ele imagina que a vida dele também será difícil dessa forma. É claro que para todos nós a vida é difícil, mas quando você acena com o jovem, para o jovem com uma possibilidade de, ao ser qualificado, ele ser inserido no mercado de trabalho, esse jovem efetivamente vai buscar essa alternativa, essa possibilidade e vai se abraçar. A gente consegue enxergar bastante isso. Tem uma outra questão que é importante, que se discute no Congresso Nacional, que foi aprovada em primeiro turno durante o processo da eleição passada. O candidato a vice-presidente da República, atual vice-presidente, conseguiu no Congresso Nacional que os deputados aprovassem em primeira votação a PEC 300. E aí aproximou os policiais militares do país inteiro da candidatura do atual presidente. Durante 4 anos o país não teve a coragem de votar em segundo turno a PEC 300, que iguala os salários dos policiais, assim como é o salário dos professores, estabelece um salário mínimo para que os policiais possam receber, é um piso nacional. Isso daí aproxima todos os policiais de uma realidade, vai evitar que nós tenhamos policiais fazendo atividade extraordinária na sua hora de folga, vai facilitar para que o policial possa descansar um pouco na sua hora de folga e possa se dedicar ainda mais à sua atividade profissional. Eu fui policial durante 22 anos na minha vida. Trabalhei no 1º Batalhão de Choque, trabalhei na Rota, me formei no 2º Batalhão de Choque, durante 10 anos atuei naquele batalhão. Depois vim para cá, para a Baixada Santista, fui instrutor do curso de formação de soldados. A gente conhece por dentro quais são as dificuldades da segurança pública. Uma delas é a questão dos salários no país inteiro. Então a gente precisa recuperar isso. Outra questão importante é a questão da inteligência da Polícia Civil. Nós precisamos investir na Polícia Civil no país inteiro. Não é só no estado de São Paulo. A Polícia Civil precisa sim de recursos federais para poder desenvolver cada vez mais e atuar no combate à criminalidade e na elucidação de crimes importantes. São temas, portanto, atinentes ao Congresso Nacional. Exato. Agora, falávamos também em oportunidade, doutor Papa, e nesse sentido as últimas pesquisas mostram que há no Brasil cerca de 10 milhões de jovens, a partir de 15 anos até os 25 anos de idade, que nem trabalham e nem estudam. É a chamada geração nem-nem. Nem-nem. Ou seja, essa é uma realidade nacional. Jovens sem nenhuma oportunidade. Rapidamente, por favor. Esse é um dos grandes desafios do Brasil de hoje.
precisamos entender as causas do surgimento desse fenômeno, tá certo? Um jovem que não estuda nem trabalha, provavelmente não encontrou na escola a escola atrativa, acolhedora, inclusiva, inspiradora, que deve ser a escola, né? Quer dizer, essa idade é uma idade difícil, a adolescência, o final do ensino fundamental, o início do ensino médio. A escola precisa se reinventar, precisa se modernizar, né? Não será a lousa e o giz de antigamente que vai hoje, né? E professores muitas vezes desmotivados, dadas as condições de trabalho, que vão segurar o jovem na escola. Volta-se, portanto, a questão da educação. Com a internet, com os fenômenos todos da tecnologia, fenômenos sociais atuais, a escola precisa também se reinventar e ser mais atrativa. Essa é uma questão que precisa ser enfrentada. Eu tenho uma preocupação enorme com as escolas públicas de nível médio, porque aí é uma idade diferenciada, é um momento diferenciado da vida dos nossos jovens. De definições, né? E acho que não há investimento e não houve investimento, com exceção do exemplo de São Paulo, com as ETECs, porque aí nós temos que tirar o chapéu. O governo de São Paulo fez um belíssimo trabalho, é modelo para o país, que são as escolas técnicas. Eu acredito, Chico, que se nós tivermos no futuro escolas de ensino médio com formação profissional, esse fenômeno vai ser atenuado significativamente. O jovem, quando ele vê alternativa, vê oportunidade de se preparar para um bom emprego, para formar sua família, ele tem sim ânimo. Agora, quando ele vai para uma escola que oferece quase que nenhuma alternativa, a menos do tempo que ele permanece ali, de fato ele pode cair nessa grande armadilha de nem estudar, nem trabalhar e perder o momento mais importante da sua vida. Volta-se, portanto, à educação agora. Volta-se sempre à educação, exato. Na verdade, são propostas sempre voltadas à questão da educação. A educação será o grande instrumento para a gente fazer a transformação desse país. Sem dúvida. Eu acredito que tanto eu quanto o Papa, no Congresso Nacional, nós teremos um trabalho muito sério, muito importante, para que a gente possa desenvolver a educação com força no nosso país. Muito bem, senhores. Teremos mais a conversar, mas chegamos ao final. Doutor Papa, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, aqui é o Jornal em Foque, a você, Chico, a toda a equipe, ao Barreto, um homem preparado que está aí lutando para representar melhor a nossa região, e agradeço sobretudo aos telespectadores o carinho que tenham recebido nesses últimos meses. Muito obrigado, doutor Papa. Muito obrigado, Barreto, pela presença. Muito obrigado, Chico, ao Jornal em Foque, ao nosso amigo Papa, amigo de longa data. Vamos continuar trabalhando, é isso que nós precisamos fazer. Muito bem, senhores. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque, que recebeu mais 2 candidatos da Baixada à Câmara Federal. O ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o ex-vice-prefeito, ex-vereador de São Vicente, Rogério Barreto, do PPS. Agradeço a ambos, agradeço a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.